origem se dá entre 1118, mais ou menos, né? Aquele slide da primeira, que eu passei, por exemplo, naquela batalha ali, fala da tomada de Jerusalém, da primeira cruzada. Ela retrata a conquista de Jerusalém pelos cruzados e foi pintado pelo pintor Émile Sigol e está no Palácio de Versalhes. E essa foto anterior, né, que eu passei, ela é de o rei Balduíno II fazendo a doação a Godofredo de Saint-Omer, que é um dos relatos, né, que Guilherme de Tiro fala no século XIII. Não se sabe ao certo assim o ano em que Hugo de Payen e os outros cavaleiros se instalaram em Jerusalém, mas a versão mais aceita é do ano de 1118. Isso se sabe porque 70 anos depois, aí é onde é que vem os documentos, né? Guilherme de Tiro, o historiador e cronista da época, cita que 9 anos depois foram reconhecidos, né, pelo Papa Honório II, e isso se deu no ano de 1128, por isso que a gente sabe. Essa aí é uma pintura que se cogita ser de Hugo de Payen, porque na verdade não existe um autorretrato dele, né? A gente está falando de 9 cavaleiros, né, que foram início. Sabe-se que a primeira cruzada foi um sucesso, venceram, conquistaram, eles voltaram para a Europa, porque todos eles tinham um negócio na Europa. O Hugo de Champagne, por exemplo, retornou à Europa. E ficaram esses 9. Eles faziam escolta, né? Nos primeiros anos, eles faziam escolta e protegiam os peregrinos que eram constantemente assaltados e, às vezes, até mortos pelos bandidos. Quem estuda a Bíblia, lá tem uma passagem que fala sobre a passagem do Bom Samaritano, na qual, né, encontra-se uma pessoa desvalida, tal, que tinha sofrido um assalto ali, enfim, e ele paga toda a hospedagem. Ora, se naquela época de Cristo já existia isso, imagine no ano de 1118. Deveria ser uma coisa de louco. Afinal de contas, tinha várias tribos, vários povos ali. Então, assim, era uma coisa muito incerta chegar em Jerusalém. E por conta disso, esses cavaleiros ficaram lá fazendo essa escolta. Ficaram praticamente 9, 10 anos sem registro algum. Foi quando, no ano de 1128, o Papa Honório II os reconheceram como uma ordem, depois do Concílio de Troia, convocado pelo cardeal Mateu Albano. Albano, inclusive, é até um dos membros da nossa loja. Sabe-se que Honório foi professor de Bernardo de Claraval e que o rei Balduíno II enviou uma carta para Bernardo de Claraval solicitando intervir junto ao Papa para reconhecer essa ordem. E aí o Balduíno II deu esse lugar específico que era o Templo de Salomão. E eles ficaram lá alojados. Sabe-se que debaixo do Templo de Salomão havia um espaço que alguns autores dizem que poderia ficar até 5.000 cavalos debaixo desse templo. E aí foi sobre esse local, esse estábulo, eu vou chamar assim, que eles cavaram. De fato, há registro de escavações deles, que eles fizeram lá. Alguns anos depois, né, o cardeal Vitreux, bispo de Acre, companheiro frequente dos cavaleiros templários e suas expedições militares, descreveu assim a milícia, né, entusiasmado, a forma deles, né, entre aspas. Os seres convocados às armas nunca indagavam sobre o número das hostes inimigas, mas onde elas se encontravam. São leões na guerra, mansos cordeiros no convento, soldados ferozes no campo de batalhas, eremitas e monges na religião. Para o inimigo de Cristo, ferozes, inexoráveis, mas para os cristãos, bondosos e gentis. Levam à frente da batalha um estandarte, metade branco, que eu chamo de balseunt, o que significa, no idioma gaulês, decoroso, pois que eles
são cândidos e benevolentes com os amigos de Cristo, porém negros e terríveis com seus inimigos. E segundo uma curiosidade aí, segundo o autor Tim Wallace Moth, no seu livro Os Códigos das Catedrais, o conde Hugo de Champagne, na qual Hugo de Payen era vassalo, encontrou secretamente num conclave com a família de Bernardo de Claraval. Sabe que um dos 9 cavaleiros era o tio de Bernardo de Claraval, que é Arquibaldo, né? Ele era irmão de Dona Arlete, que é mãe de Bernardo de Claraval. Uma curiosidade é que 2 tios de Claraval, né, e mais de 30 parentes resolveram ser noviço de Bernardo de Claraval no ano de 1112. Então, assim, Bernardo de Claraval tinha uma influência muito grande, né? E até mesmo por causa dessa influência, desse discurso dele, ele acabou convencendo vários nobres a participar da primeira cruzada e principalmente da segunda cruzada. E a vida dos cavaleiros templários está muito entrelaçada com Bernardo de Claraval. Vale se ressaltar sobre isso. A sede do templo, né, onde Balduíno deu, originou também um nome, por isso que chama Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Assim, nos primeiros anos do século XX, e aí, como eu falei, o tenente Wallace da Royal Engenharia, né, reexplorou os túneis. Esses poços, vou chamar assim, o poço de acesso desce verticalmente ao longo de mais de 24 metros. 24 metros, meus irmãos, não é coincidência. É uma medida, né? É uma medida precisa. O dia tem 24 horas, né? Antes de correr junto com a junção, que dali daria uma série de túneis que se estende irradiando sob o local mais antigo do templo. Quem fez Sagrado Arco Real e os Altos Corpos sabe muito bem do que eu estou falando, essa interpretação. Wallace, ele descobriu vários artefatos templários, né? Entre eles uma espada, uma espora, uma remanescente de uma lança, uma pequena cruz templária. Bem, e falando ainda de Bernardo de Claraval, ele tinha um poder de oratória tamanha e uma inteligência, né, uma dialética, que dizem que quando Bernardo de Claraval discursava, até os pássaros cantavam. Eu, quando era pequeno, minha mãe me ensinou uma oração chamada Salve Rainha. E essa oração, muitos anos depois, eu descobri que foi Bernardo de Claraval foi quem criou essa oração. E essa imagem que está aí retrata Hugo de Payen, né? É meramente uma pintura, como eu disse, não é um autorretrato. E Bernardo de Claraval, ele intercedeu junto ao Papa Inocêncio II, em favor de Inocêncio II, para que ele, vamos dizer assim, sentasse na cadeira, né, de São Pedro, porque ele estava tendo uma disputa com Anacleto II, que reivindicava o trono. Então ele convenceu Anacleto a desistir e Papa Inocêncio II acabou sendo eleito, né? E esse Papa Inocêncio II, ele editou, né, promulgou, emitiu uma bula papal no dia do aniversário de Salvador, que é 29 de março, só que é o ano de 1139, uma bula papal chamada Omni Date Optum, que significa, em português, toda boa dádiva, que inicialmente formulou a criação dos Cavaleiros Templários. Eu vou dizer assim, é como se fosse a certidão de nascimento dos Cavaleiros Templários.